Momento da palavra. Aleluia! Mais uma vez, estamos aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus para a sua vida. Então, querido ouvinte, caro irmão, eu peço que você pegue aí a sua Bíblia, que você se aquete agora no que você esteja fazendo aí, porque Deus quer falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Deus tem uma palavra poderosa para derramar sobre a sua vida. Mais cedo nós falamos sobre o Vale de Ossos Secos, a visão de Ezequiel, e eu tenho certeza que Deus restaurou, ressuscitou sonhos. Algo que estava morto na nossa vida foi ressuscitado, foi restaurado, e nesse instante não vai ser diferente. Eu creio que Deus tem uma palavra rema, uma palavra poderosa para derramar sobre a sua vida. Então, você que abriu a sua Bíblia e acompanha a leitura conosco, Marcos, livro de São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, está escrito assim: naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre travesseiros, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, emudece. O vento se aquietou e fez uma grande bonança. Então lhe disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, eu queria falar sobre um Jesus, conhecendo um Jesus que nós não conhecemos. Os discípulos conheciam um Jesus que multiplicava pães. Os discípulos conheciam um Jesus que multiplicava pães e peixes, um Jesus que curava enfermos. Eles conheciam um Jesus que falava em parábolas. Eles conheciam um Jesus que falava de amor, de perdão. Mas eles ainda não tinham experimentado conhecer um Jesus que tem poder sobre o vento, sobre o mar e sobre as tempestades. Então, irmãos, o que esse texto quer dizer? Jesus começa dizendo: vamos passar para outra margem. Ou seja, nunca é tarde para nós mudarmos. Já parecia tarde para aqueles discípulos, mas mesmo assim Jesus diz: vamos passar para o outro lado. E eu quero te dizer nessa manhã que Jesus quer trazer mudança na sua vida. E ainda, meu irmão, minha irmã, você querido ouvinte, ainda que você pense que não tem mais jeito, ainda que você pense que a situação é tão difícil como essa tempestade, os discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus não estava fora do barco, Jesus estava no barco. Talvez você diga: Jesus está no meu barco, Jesus está na minha vida. Mas mesmo assim, pastor, eu tenho vivido lutas, eu tenho passado por tempestades na minha vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: ainda que você esteja passando por tempestades, mesmo com Jesus no barco, eu quero te dizer que nesse contexto, Jesus não está dormindo. Jesus não está dormindo no teu barco. Jesus está no teu barco e no momento oportuno, Deus, Ele vai acalmar a tempestade que se levantou na sua casa, a tempestade que se levantou na sua vida espiritual, a tempestade que se levantou no seu ministério. Tenha certeza de uma coisa: o teu Deus não te abandonou. O teu Deus, Ele que é o comandante do teu barco. E quando Jesus está no barco, por maior que sejam as ondas, os ventos, as tempestades, o barco não afunda. Então tenha certeza disso, meu irmão. Talvez você esteja enfrentando uma luta no teu casamento. Talvez seja no teu ministério, na tua vida espiritual, você se encontra confuso, pensando em desistir, pensando em parar, porque a tempestade ela está muito forte. Nesta manhã, ainda nesta manhã, o teu Deus vai se levantar, Ele vai se colocar na popa do barco e Ele vai dar um comando, Ele vai dar uma palavra de ordem para os ventos e as tempestades que estão soprando contra o teu barco. Ele vai dizer: cala-te vento, aquieta-te mar, e você vai receber a bonança, o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Os discípulos, irmãos, no final, esses discípulos dizem a Jesus: quem é esse
quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses discípulos, eles conheciam um outro Jesus. Eles não conheciam ainda esse Jesus que era poderoso para fazer o mar se calar, para fazer o vento se acalmar. E por isso eles ficaram tão assombrados. Eles ficaram tão cheios de temor. Disseram, quem é este? Olha, meu irmão, minha irmã, você, querido ouvinte, o poder de Deus, a obra de Deus vai ser tão grande na sua vida, que até você mesmo vai ficar assustado, perguntando, quem é esse? O que é isso que está acontecendo na minha vida? Tenha certeza de uma coisa, nenhum vento, nenhuma tempestade é capaz de afundar um barco onde Jesus é o comandante. E se Jesus é o comandante do teu barco, seja o teu negócio, seja o teu ministério, seja a tua família, tenha certeza de uma coisa, o teu barco não afunda. Você não vai ser mais um barco à deriva, só sendo levado pelos ventos em alto mar. Deus vai te levar a um porto seguro e você vai chegar do outro lado. Esses discípulos estavam desesperados, porque mesmo com Jesus no barco, o vento era contrário, a tempestade era grande. E eles foram acordar Jesus, Senhor, desperta. O Senhor não se importa que nós pereçamos. Jesus se importa contigo, meu irmão. Jesus se importa contigo, Ele vê as tuas lágrimas, Ele ouve as tuas orações. E por isso eu quero te dizer nessa manhã, Deus vai entrar com providência na tua causa. Um dia, um rei chamado Ezequias recebe a visita do profeta Isaías. E irmãos, a notícia não era muito boa. A notícia, a palavra que Isaías vai levar para o rei, era uma palavra dura. Talvez você esteja nos ouvindo nessa manhã e você possa estar dizendo, dura esta palavra. O que Isaías foi dizer para o rei era, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. E irmãos, o rei poderia murmurar, ele poderia reclamar, ele poderia se desesperar. Mas o que aquele homem faz, irmãos, serve de exemplo para a minha vida e para a sua vida. O que o rei Ezequias faz é virar para a parede, mesmo enfermo, e ele ora ao Senhor, dizendo, lembra, Senhor, lembra que eu tenho andado em retidão na tua presença. Lembra que eu tenho feito aquilo que é agradável aos teus olhos. Lembra, Senhor, que eu tenho sido fiel a ti. A Bíblia diz que aquele homem chora muito. Enquanto Isaías estava indo embora, o mesmo Deus que mandou o profeta levar uma sentença de morte, Ele manda o profeta voltar, mas agora com uma palavra de vida. E a palavra de vida para Ezequias, trazida de volta por Isaías, é, olha, assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu te sararei, eu defenderei essa cidade, defenderei você, e ainda te curarei e acrescentarei sobre a sua vida mais 15 anos. Ouça o que Deus está te falando nessa manhã. Talvez uma tempestade está soprando contra você, talvez você tenha ouvido palavras e sentenças de morte, mas nessa manhã Deus está mudando o quadro, Deus está mudando a sorte, e Deus está liberando uma palavra de vida sobre o teu ministério, sobre a tua casa e sobre a tua vida. Então se levante, ore, clame como Ezequias, e Deus vai enviar um profeta. Na verdade, Deus já enviou um profeta para te dizer nessa manhã, olha, não temas porque eu sou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que te levanto. O teu Deus nessa manhã está te tomando pela tua mão e está te levantando, porque o que Ele tem para a tua vida é grande. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para ti. Então não se preocupe, porque arma nenhuma forjada contra você, servo de Deus, vai prosperar. Não se preocupe, porque mal nenhum chegará à sua tenda. Não se preocupe, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Não tem tempestade, não tem sentença de morte, não tem nada que o inimigo possa fazer para poder tocar na vida de um ungido e de um escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. E talvez você que está nos ouvindo, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba de uma coisa: Jesus quer ser o comandante do seu barco.
Talvez você tenha tentado direcionar o leme da sua vida. E nessa tentativa, você só sofreu. Você só passou por lugares onde te trouxe dor e sofrimento. Eu quero te dizer que se você entregar o leme, que se você entregar o comando do teu barco ao Senhor Jesus, nesta manhã, Ele vai te fazer chegar do outro lado. Ele vai te fazer chegar num porto seguro. Creia nessa palavra. Creia que Jesus não vai permitir que o teu barco afunde. Creia que não há tempestade que Ele não possa acalmar. Creia que depois dessa tempestade que você está vivendo, Deus vai trazer bonança. Deus vai trazer uma brisa suave. Deus vai trazer refrigério para a tua alma. E você vai poder cantar do outro lado o hino da vitória. Deus abençoe e creia. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle do teu barco. Essa tempestade não vai te parar, não vai te desviar dos propósitos de Deus, porque Deus é maior do que a tua tempestade, Deus é maior do que os teus problemas. E não se preocupe, se nesse texto ele estava dormindo como homem, hoje ele não dorme mais. O guarda de Israel não dorme, não cochila, ele está sempre pronto para agir em teu favor, ele está sempre pronto para defender os seus filhos e escolhidos. E assim Ele fará nesta manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Ô, palavra boa, viu? Boa essa palavra, digna de toda aceitação.